Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para a quinta aula e dessa feita nós iremos falar sobre gêneros literários. Essa é a quinta aula do curso que nós iniciamos sobre pregação expositiva. Pregação expositiva, que é a melhor forma de você expor o texto. Você também tem um sermão textual e um sermão temático, mas o expositivo é muito melhor. Inclusive, os sermões expositivos, você tem vantagens de se pregar dessa forma, e eu vou falar sobre isso, sobre as vantagens de um sermão ou dos sermões expositivos quando entrarmos e adentrarmos em exposições de vários textos. A forma de aplicar, o método para estudo, como aprender de maneira eficaz a expor a Escritura de maneira coesa, concisa, objetiva e consistente. E todas as aulas, ou qualquer aula que você for fazer na universidade teológica, você vai aprender sobre gêneros literários. E isso está incluído na aula de exegese e hermenêutica. Exegese e hermenêutica. E eu estaria aqui indicando duas obras que a linguagem é muito fácil de se entender. Eu ia indicar também a Espiral Hermenêutica, do Grant R. Osborne, mas ela é mais, a linguagem é compreensível, mas ela é mais acadêmica, mais erudita. Então eu vou indicar aqui duas obras extraordinárias, que a linguagem é bem acessível para você que tem dificuldades de entender esses conceitos. E nessa aula, eu ia fazer ao vivo essa aula, mas eu não ia conseguir fazer ao vivo. Não ia conseguir devido ao tempo que nós temos, por isso que eu estou gravando essa aula. Ou melhor, por isso essa aula está gravada. Está gravada, ok? Eu coloquei aqui no quadro gêneros literários do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tá certo? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E as duas obras que eu gostaria de indicar para vocês, uma é clássica. Essa, se você não tiver, você tem que comprar, porque essa obra ela é indicada em qualquer seminário. É um livro de cabeceira daqueles que querem aprender a pregar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, livros históricos, os livros poéticos, Pentateuco, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas, no livro de Apocalipse, que é o gênero apocalíptico, A gente vai falar sobre ele aqui. E a obra é essa aqui, ó. E essa já é a quarta edição, revisada e ampliada, que a Vida Nova lançou, no ano passado. Quarta visão, revisada, quarta edição, revisada e ampliada, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Tá? Entendes o que lês? O que lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Eu não conheço outro livro que nem esse. Uma linguagem tanto acadêmica, mas simples para até aqueles que nunca estudaram teologia vão entender. Gordon Fee, ele tinha essa característica, a didática maravilhosa. Tem grandes eruditos, grandes teólogos que não têm didática, não sabem passar aquilo que eles sabem, aprenderam. Para falar uma coisa, o cara demora aí 1 hora para falar o simples. Gordon Fee não. Ele é objetivo, ele é coeso, ele é consistente. Uma obra maravilhosa. Tá? E a outra obra está aqui, ó. Introdução à interpretação bíblica. Introdução à interpretação bíblica é uma obra de capa dura, grande, tá? E quem são os autores é o William Klein, Greg Blumberg e Robert Hubbard Jr. Robert Hubbard Jr. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Faz uma exposição também fantástica sobre gêneros literários, tá bom? E aqui, queridos, nós iremos iniciar essa preciosa aula. Algumas aulas como essa
não foi possível, né, nós trabalharmos aqui ao vivo, devido ao tempo, mas as outras aulas nós iremos fazer ao vivo, principalmente as aulas que, quando nós iniciarmos, né, e trabalhar os textos e as exposições do texto, nós iremos fazer ao vivo, porque aí vocês irão perguntar, né? Eu pretendo também fazer lives sobre perguntas e respostas, que será muito proveitosa e maravilhosa. Então vamos lá. Alguém saberia me dizer, deixar aqui nos comentários, o que é gênero literário? Você que estudou português aí, você sabe que nós temos aí vários gêneros literários, né? Você tem o narrativo, que uma reportagem é um gênero literário, uma poesia é um gênero literário, e cada gênero literário tem as suas características. Isso aí você sabe, com certeza. Mesmo que você não saiba o nome, mas você já, com certeza, já estudou sobre isso na escola, na aula de português. Então, gêneros literários são classificações em grupos ou em grupo dos diversos tipos de obras literárias existentes. Gêneros literários são classificações em grupo dos diversos tipos de obras literárias existentes. Os gêneros literários resultam dos diversos tipos de produção literária existentes. Tá? Existem diversos tipos de produções literárias, como romances, poemas, contos, tragédias, comédias e etc. Tudo isso você vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar romance, você vai encontrar poema, você vai encontrar contos, você vai encontrar tragédias, você vai encontrar comédias, você vai encontrar na Bíblia, tá? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada. Nós cremos na inspiração plenária e verbal das Escrituras. E Elias, o que é uma inspiração? O que é inspiração plenária e verbal? A inspiração plenária e verbal ensina que a Bíblia, se você pega a inspiração plenária, pleno, completo, repleto. A inspiração plenária é que de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, a começar por Gênesis, todos são inspirados. Os 66 livros da Bíblia são livros inspirados. Isso é inspiração plenária. Todos os livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse, todos são inspirados. Isso é inspiração plenária. A inspiração verbal ensina que cada palavra, cada letra, cada sentença, cada vírgula também foram inspirados, são inspirados. Isso é inspiração verbal. Cada palavra, cada letra são inspirados. Então, a inspiração plenária todos os livros são inspirados. E a inspiração verbal, cada palavra, cada letra, cada sentença também foram inspirados. Então, nós cremos na inspiração plenária e verbal. Mas quando você vai estudar a Bíblia, você também pode estudá-la como uma literatura. Porque todos nós sabemos, isso aí é um beabá, que a palavra Bíblia vem de um conjunto de livros. Bíblia é um conjunto de livros. Nesse caso, a nossa Bíblia cristã protestante, temos 66 livros. A Bíblia católica tem 73, porque tem 7 livros a mais. Mas não vou entrar nesses meandros, porque entrou esses 7 livros a mais na Bíblia católica, porque não é o assunto da aula de hoje. O assunto de hoje é gêneros literários. E vamos aqui iniciar a aula. Quando você pega o Antigo Testamento, você tem as divisões, que fica mais fácil para mim e para você.
você tem a primeira divisão, que é o Pentateuco. Todos nós sabemos que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esse compêndio dos 5 primeiros livros, a Torá, para os judeus, nós chamamos de gênero jurídico. Está aqui, ó, gênero jurídico. E por que gênero jurídico? Porque vai falar de leis, principalmente os livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. O nome Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Tudo aquilo que você lê em Êxodo, e algumas leis também ali em Levítico, você vai ter Números também, você vai encontrar em Deuteronômio. Então, o primeiro gênero que você vai ver do Antigo Testamento é o gênero jurídico, que envolve as leis. Então, o gênero é que esses livros têm as suas características. Então, cada gênero tem as suas características. E quais são as características do gênero jurídico? São as leis que Deus deu a Moisés. Isso aí fica, é claro, é evidente que você saiba dessa informação, que é interessante, que muita gente não sabe sobre essa questão. Muita gente, além de não saber, são ignorantes, né? Mas você tem que saber disso. Quando você for pregar em livros como esse, lembre-se do gênero literário, jurídico, que envolve as leis. Nós sabemos que tem os 10 mandamentos, que os judeus não chamam de mandamentos, mas eles falam as 10 palavras. As 10 palavras que está lá em Êxodo, capítulo 20, muito conhecido. E dos 10 mandamentos, você tem aí as ramificações, as 613 leis. Você tem 613 leis que saíram daí dos 10 mandamentos. Então você tem os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, e dessas 10 palavras, você tem 613 leis ou preceitos que Deus deu para o povo. Então você tem leis de higiene pessoal, você tem leis para o sacerdócio. Aí você tem que ler o livro de Levítico. O livro de Levítico, tá, foi escrito para os levitas, por isso que é Levítico, para os levitas. Tá? Quem eram os levitas? Os descendentes da tribo de Levi, que ficaram com a incumbência do sacerdócio. Os sacerdotes vinham dessa tribo, e os levitas, eles limpavam o templo, eles cuidavam do templo, eles tocavam, alguns deles, tá? Limpavam ali os banheiros, varriam, fazia todo aquele serviço. Hoje não tem mais levitas. E inclusive muitas igrejas, muitos cantores que vão cantar, eles falam: eu sou levita. Mentiroso, porque para ser levita você tem que ser israelita, judeu, e tem que pertencer à tribo de Levi. Não existe mais levitas hoje. Acabou. Então, quando você pega o livro de Levítico, você vai ter várias leis em relação ao sacerdócio. E o sacerdote, ele não era só o ministrante das coisas espirituais. Matavam animais, recebiam ali as ofertas. Nos 5 primeiros capítulos do livro de Levítico, você tem ali as 5 principais ofertas, né? Ou 5 principais tipos de ofertas que Deus exigia do povo. Você vai ter ali. E além disso, você vai ver que o sacerdote, ele tinha uma função de médico, porque você vai ter várias leis em relação à lepra. E quem identificava se a pessoa estava leprosa ou não era o sacerdote. Então, o sacerdote, ele ficava mais de 5 anos, 6 anos estudando, tá? Algumas leis que envolviam a medicina para identificar o que era lepra
ou que não era lepra. Porque se ele fizesse um diagnóstico errado, ele poderia prejudicar aquela pessoa. Porque o leproso, ele deveria ficar afastado da comunhão do povo, da comunhão da sua família, da esposa, dos filhos. Ficava afastado para não contaminar o resto. Então, quando ele dava uma sentença, quando ele dava um diagnóstico, tinha que ser preciso. Então, o sacerdote ele tinha que conhecer também de medicina. Então, tinha leis que envolvia isso. Tudo isso é o gênero jurídico que você tem que saber. Quando você for ler um livro desse, ou você for pregar um livro em livros, tá? Do Pentateuco. Tem que saber disso. O gênero jurídico. O gênero jurídico. Isso aqui é maravilhoso. Tá? Isso aqui é maravilhoso. A identificação do gênero literário encontrado no livro da Bíblia, com suas formas próprias, linguajar, estilo literário, é de fundamental importância para a compreensão do texto da palavra de Deus. Fica melhor quando você entende o que é gênero literário. Tá? Então você entende o texto bíblico, a mensagem bíblica de maneira mais eficaz. Quem assistiu a aula sobre exegese e hermenêutica, né, que foi uma aula que nós expomos, né, o que é exegese e o que é hermenêutica, sabe muito bem disso. Que junto com o gênero literário, você estuda o contexto histórico, cultural, social, religioso, político, antropológico. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, no Antigo Testamento, você tem aí esse gênero, o gênero jurídico, que envolve ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Várias leis você vai ler ali. Então, encontramos esse gênero literário em boa parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. É compreensível este gênero em livros que falam de normas e leis para o povo de Deus, nesse caso Israel. Aparecem 2 tipos de leis. E aqui, no gênero literário, jurídico, né, você vai ter 2 tipos de leis. As leis, olha só que interessante. Eu não coloquei aqui perto do espaço, tá? As leis apotídicas e as leis casuísticas. As leis apotídicas são os mandamentos que têm início com não. As leis apotídicas, estou falando do gênero literário jurídico, tá? As leis apotídicas são aquelas que têm o início com não. Pega Êxodo capítulo 20. Você começa com a negativa. Não terá outros deuses perante mim. Não matarás. Não adulterarás. São chamadas leis apotídicas. Por que, Elias? Porque tem o início com um não. É só você conferir aí os 10 mandamentos. Pega aí os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e você vai ver que no início, tá, do mandamento você tem lá a palavra não. Você tem uma negativa. Isso são leis apotídicas. E o segundo tipo são leis casuísticas. Tá? E o que são leis casuísticas? São leis em situações específicas. São leis, né, que envolvem situações específicas. Confere lá, Levítico capítulo 20, tá? Versículos 9 a 18, os versículos 20 e 21. Deuteronômio também, capítulo 15, versículos 7 a 17. Eu citei aqui a lepra. Você tinha leis que só trabalhava esse tipo de situação. Essas leis em relação à lepra, como que era identificado a lepra, o que a pessoa deveria fazer, deveria ficar isolada. Quando a pessoa era curada, ela deveria trazer uma oferta ao sacerdócio. Tá? Tinha todo o ritual de purificação. Existia leis, tá, em relação ao nazireu, está lá em Números,
tá? Pessoas que eram separadas desde o ventre ou consagradas a Deus, não poderia tomar bebida forte, qualquer bebida, não poderia tomar nada, não poderia tocar em morto. O caso de Sansão, não poderia cortar o cabelo. Então são leis específicas, em situações específicas, que nós chamamos de leis casuísticas. Tudo isso está no gênero literário jurídico, que envolve ali o Pentateuco. E você vai encontrar também, tá, esse gênero jurídico em todo o Antigo Testamento. Por que, Elias? Porque os profetas vão mencionar a lei, os profetas conheciam a lei, tá? Você vai encontrar também várias expressões desse gênero literário jurídico nos Salmos, enfim, em todo o Antigo Testamento. Continuando aqui, outro gênero que é muito conhecido, famoso, né, é o gênero narrativo. O próprio nome já fala, né, que conta uma história, que narra uma história, como se fosse uma reportagem hoje, trazendo para os dias odiernos. E no gênero narrativo, que conta fatos, você vai encontrar principalmente esse gênero, nos livros históricos, Juízes, em Gênesis você também encontra, em Êxodo você encontra a história de Moisés, a história de Abraão. No caso de Moisés é Êxodo. Aí você vai encontrar ali em Gênesis Abraão, Isaac, Jacó, José, Adão e Eva, Caim, as primeiras civilizações, Noé. Tudo isso é o que? O gênero narrativo. Os livros de Samuel, os livros de Reis, de Crônicas, Esdras, Neemias, os profetas também, que vai trazer a narração, muitas vezes, da sua família, do seu pai, da sua mãe, da linhagem dele. Isso aqui é um gênero narrativo. E no gênero narrativo, que você encontra no Antigo Testamento, você aí tem desdobramentos desse gênero, que são aí praticamente 4. Eu coloquei aqui, ó, epopeia, épico, tragédia e romance, tá? E rapidamente aqui nós iremos falar sobre o que é isso aqui, o que é uma epopeia, o que é um épico, tá? O que é a narrativa que traz tragédia, a narrativa que traz romance. Isso aqui é maravilhoso para você entender, né, quando você for pregar. E tem livros que você vai encontrar tudo isso aí. Você vai encontrar o gênero jurídico, o gênero narrativo. Tem outros aqui, ó, o gênero poético, né? O gênero profético, sapiencial, apocalíptico, num livro só. Então, sabendo disso, você vai poder identificar. Então, vamos aqui, ó. Você tem vários tipos, né, de narrativa. A primeira é a epopeia. Elias, a Bíblia tem epopeia? O que é epopeia? A epopeia, ela aparece na narrativa dos feitos de um herói nacional. Então a Bíblia vai contar feitos, tá, épicos de um herói nacional. Como, por exemplo, Davi matou Golias. Isso é uma epopeia. Davi venceu várias guerras, não perdeu uma guerra. Não só matou Golias, mas outros gigantes. Isso é o que? Epopeia. Né? Você vê Davi como herói nacional. Quando ele matou Golias, a famosa história de Davi e Golias, que qualquer criança conhece, ele se tornou ali um herói nacional. Todo mundo conheceu Davi. E Davi ficou conhecido como aquele que matou o gigante, aquele que derrubou o gigante. Outro herói nacional que tinha uma força excomunal, e essa força vinha por meio do Espírito Santo, foi Sansão. Você já viu algum ser humano carregar um portão de uma cidade nas costas? Sansão carregou. Você já viu um homem pegar uma queixada de jumento? Tá? O jumento estava morto, evidentemente, né? Estava ali só o esqueleto. Ele não poderia pegar, mas ele pegou ali, tá? Aquela queixada de jumento, e feriu, matou 1000 homens. Sansão.
pegou várias raposas, amarrou e tocou fogo na cauda das raposas e jogou elas, né? Lá na seara dos filisteus, incendiou tudo, queimou tudo. Tudo isso são feitos heróicos. Tudo isso são feitos heróicos. Então você tem não só Sansão, Gideão, Débora, os juízes, tá? Você tem várias narrativas aí falando sobre a epopeia, que são narrativas que narram, falam dos feitos de um herói nacional. Você tem também Abraão, tá? Naquela batalha que ele lutou contra 5 reis para ajudar Ló. Enfim, isso nós falamos, nós entendemos, nós temos, né, na Bíblia, nós chamamos de epopeia. Epopeia, que são narrativas dos feitos de um herói nacional. O segundo é o épico, tá? É uma narrativa épica. E o que é, Elias? Uma narrativa épica, o gênero épico. No gênero épico aparecem as narrativas de pessoas com façanhas militares. Aparecem as narrativas de pessoas com façanhas militares, como por exemplo Josué, que era um general, era um militar. Davi, Saul, os juízes está ali também, os juízes, tá? Sansão, que eu acabei de citar aqui, mas vou pegar só Josué. Josué, ele venceu vários exércitos. Aonde ele chegava com o povo de Deus, Deus, por meio de Josué, dava vitórias, várias vitórias militares ao povo de Israel, porque Deus estava com o povo. Isso aqui é a narrativa épica. E mais uma vez repetindo, no gênero épico aparecem as narrativas de pessoas com façanhas militares. Lembramos a vida dos israelitas no deserto e a conquista de Canaã. Como eles conquistaram Canaã? Por meio de vitórias militares. Isso é o que? O gênero épico. E o Antigo Testamento está cheio disso. Que narra não só as batalhas do povo de Deus, mas de impérios, como o Império Assírio, o Império Pagão, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Vai narrar também o Império Babilônico, na pessoa do seu imperador, do seu rei, Nabucodonosor. Nós conhecemos a história que foi lá destruir o templo de Salomão, levou o povo cativo, e ele fez 3 saques, né? 3 saques, foi 3 invasões. A primeira invasão, 605 a.C. A segunda invasão foi no ano 597, antes de Cristo. E a terceira invasão, onde destrói o templo, juntamente com a cidade de Jerusalém, foi no ano 586 a.C. Tudo isso aqui são narrativas épicas, façanhas militares desses grandes homens. O Antigo Testamento está cheio disso. Está cheio disso. É um gênero literário. Você tem que saber disso, meu querido, quando for pregar, quando for dar aula. Outro, tá, gênero também é a tragédia, que é o gênero, que são extensões, né, do gênero narrativo, que é a tragédia. E o que é a tragédia? É a história da decadência de um indivíduo ou de uma nação, da fama, da honradez, que vai da fama e honradez ao desastre e à miséria. Então a tragédia é uma narrativa que conta a história da decadência de um indivíduo, de um cidadão, pode ser uma pessoa simples, uma pessoa importante, um rei, um imperador, como também da nação como um todo, que foi da fama e da honra à decadência e à miséria. Você tem os casos aí de Sansão, que começou bem e terminou mal. Você tem o caso de Davi também, tá? Que Deus exaltou, mas depois fez aquelas coisas terríveis. Ficando com a mulher
de Urias, Betseba e os juízos que veio em consequência do seu pecado. Você vê ali a decadência de Davi. Davi foi um grande homem, mas um péssimo pai. O próprio filho, Aminon, estuprou a sua irmã Tamar. Aí Absalão ficou revoltado, porque Davi era um banana como o pai, não fez nada, foi lá e matou Aminon. Depois ele se rebelou contra o pai, Absalão. O pai teve que fugir. Ele pegou as mulheres do pai e se deitou com elas, transou com elas, tá? No terraço do palácio, aonde todo o povo viu. Imagina a vergonha, tá? Que Absalão provocou a Davi. Tudo isso foi a decadência de um homem de Deus, que se recuperou, claro, se arrependeu, mas teve as consequências. Isso aí é a narrativa que traz a tragédia. Sansão não precisa nem falar, né? Salomão também, que começou bem e terminou adorando outros deuses. Terminou mal, Salomão. Começou bem e terminou mal. Você pega aí os reis do reino do norte. O reino do norte, capital Samaria. Capital Samaria, 10 tribos. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido. E ali, dos 19 reis que passaram pelo reino do norte, todos eles foram idólatras, pagãos. E você lê em Reis, em Crônicas, a sua decadência, ou a decadência desses reis. O reino do sul a mesma coisa. Capital Jerusalém, 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Você tem ali o relato também, queridos, você tem um relato ali da decadência de Uzias, da decadência de Ezequias, da decadência de Asa e de outros grandes reis, de Saul, né? Saul, que foi o rei que governou sobre todo Israel, né? O primeiro rei de Israel. Então, é a narrativa trágica que vai do sucesso à decadência. A decadência é o gênero tragédia. E também você tem o gênero romance. Romance, como o livro de Cântares de Salomão, que ele escreveu para uma mulher. Das muitas mulheres que Salomão teve, das 1000 mulheres que ele teve, 700 mulheres e 300 concubinas, uma ele se apaixonou, que era negra, uma mulher negra, de pele escura, que é a Sulamita, né? A Sulamita, que custou o livro de Cântares de Salomão, que ele escreveu para ela. Que está também no gênero poético, em tanto romance como poético. E ele fala dos seios dela, ele fala do órgão sexual dela, das coxas dela, de todo o seu corpo, e o que ele faz com o corpo dela, tá? Enfim, é romance. Outro livro também que é muito citado, né, que tem ali romance, né? Que tem romance, na verdade todo o livro do Antigo Testamento ali, praticamente. Em quase todos os livros do Antigo Testamento você vai ver isso. Tá? Sara e Abraão, Raquel e Jacó, Isaac e Rebeca. Você vai ver ali os homens se apaixonando pelas mulheres, as mulheres pelos homens. Você tem um livro maravilhoso de Esther, que vai falar ali da história de amor entre uma nora e uma sogra. Depois você vai ver Ruth se apaixonando por Boaz, casando com Boaz. Tudo isso aí é romance. Tudo isso é romance. É o gênero romance. E descreve, né, a vida amorosa entre um homem e uma mulher. Aparece esse gênero nos livros de Ruth, que eu acabei de falar, e no livro de Cântares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que é a mesma coisa. Mas você vai ter aí, em várias ocasiões, até em livros que trabalham esse gênero narrativo de forma exaustiva, romance o tempo todo. Davi mesmo, com Mical, com Batseba, o romance entre os dois, a intimidade dos dois, tá? Abigail, Davi e Abigail que era esposa de Nabal, aquele homem louco, né? Que negou alimentar Davi e seus homens, e depois ele morre de um ataque cardíaco.
e a mulher fica livre, e Davi vai lá e casa-se com ela. Isso é um romance. Então, quando você lê o Antigo Testamento, está lendo os livros, é bom você identificar isso. O que é uma narrativa que trabalha a epopeia, um épico, a tragédia, o romance. Tudo isso está incluído no gênero narrativo. Assim também como o gênero jurídico, que eu falei para vocês, que fala aí do Pentateuco, mas o Pentateuco é citado em todos os livros do Antigo Testamento. As leis de Deus é citada. As leis de Deus é citada em todo o Antigo Testamento, principalmente para os profetas. Existia ali uma escola de profetas, que os estudiosos falam que foi Samuel que fundara. E o que era ensinado, uma das matérias, ou a matéria principal que era ensinada nessa escola de profetas, era a lei. O profeta, quando ele profetizava, trazia a mensagem de Deus, ele não inventava a mensagem. Ele falava aquilo que estava na lei, aquilo que estava na Torá, aquilo que estava em Gênesis, aquilo que estava em Êxodo, aquilo que estava em Levítico, aquilo que estava em Números, e aquilo que estava em Deuteronômio. Porque o profeta não podia inventar a mensagem. Ele falava a Escritura, ele profetizava a Escritura, ele trazia a Escritura para o povo. Assim também como o sacerdote que ensinava o povo tinha que conhecer a lei. Alguns profetas não tiveram esse ensino formal, como Amós. Amós fala, eu não sou filho de profeta, eu não tenho linhagem de profeta, está no capítulo 7 do seu livro. Mas Deus o chamou, Deus o vocacionou. Isso aqui é interessante. Outro gênero que você vai encontrar é o gênero poético, a poesia. E a poesia, gente, tem as suas características. A poesia tem as suas características. Por exemplo, na poesia você vai ter hipérbole, que é exagero. Você vai ter metáfora. Você vai ter alegoria. Na poesia existem as características da poesia, que é um gênero literário. Quais são os livros poéticos? Provérbios, nós conhecemos. Salmos, Cântaros de Salomão, livro de Jó, Eclesiastes. São livros poéticos, mas em outros livros também, que não são poéticos, tá? Você vai encontrar poesia o tempo todo. O tempo todo. Isso aqui é interessante. Isso aqui é importante. Tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é interessante. O gênero poético. Vamos correr aqui por causa do tempo. Depois você vai ter, queridos, o gênero profético. Você tem aí os profetas canônicos, que são os profetas que escreveram livros, a saber, os maiores, né? Eu considero Zacarias como profeta, eu considero Isaías e Oséias como profetas menores, como profetas maiores. Eu não sei porque Zacarias, que tem 14 capítulos, e Oséias também, né, que tem vários capítulos, são menores, sabendo que o ministério de Oséias foi muito longo e o ministério de Zacarias foi longo. Então eu não sei porquê. E quem fez essa classificação de profetas menores foi Agostinho, para aqueles que não sabem. Tá? Mas Oséias não é menor, e nem Zacarias. Então nós temos 12 livros, né, chamados profetas menores. Mas eu tiro 2 aí. Eu tiro 2. Eu tiro Zacarias e eu tiro Oséias. Porque Zacarias tem mais capítulos que Daniel. Daniel tem 12 capítulos. Zacarias tem 14. E Daniel é maior e Zacarias é menor. Não pode. Não pode. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então você tem aí Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Você tem Zacarias, você tem Oséias, que são aí os profetas maiores. Eu incluí nos profetas maiores Zacarias e Oséias. Essa é a minha opinião. Eu não sei a sua. Porque não é só se o livro é pequeno, né? Menor porque o livro é pequeno. E o período que ele profetizou também, o profeta, é curto. Mas nós sabemos que Oséias e Zacarias teve um período longo para profetizar.
Então não pode ser menor. Então eu incluo os dois, Zacarias e Oséias, entre os profetas maiores também. Maiores também. Então, você tem aí os profetas não canônicos, que não escreveram livros, Aias, Natã, Gade, Elias, Eliseu e outros profetas que não aparecem nomes. São profetas que aparecem na Escritura, mas não escreveram livros. Não escreveram livros, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel. E quais são as peculiaridades do gênero profético? O nome já fala. O gênero profético traz vaticínios, traz mensagem de Deus ao povo. O profeta ele era o porta-voz de Deus. Ele recebia de Deus a mensagem e transmitia ao povo. Ele recebia de Deus e falava ao povo. O profeta ele não poderia profetizar segundo a sua cabeça. Ele poderia ser morto por causa disso. Em um dos mandamentos está lá: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se alguém tomasse o nome do Senhor Deus, de Yahvé, em vão, era digno de morte. Não podia. Então o profeta tinha que saber o que estava falando. Tá? E lá no capítulo 13 de Deuteronômio, está lá a prova para o profeta. Se ele profetizasse, se ele falasse, e a sua profecia, o seu prognóstico, o seu vaticínio viesse a se cumprir, e ele levasse o povo a adorar outros deuses, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Então, ali no capítulo 13, Deus falando que ele poderia provar o povo. Vinha um profeta, falava uma visão, uma revelação, uma profecia, aquilo se cumpria, mas o profeta é falso porque ele ia levar o povo à idolatria, ia levar o povo ao pecado, ia levar o povo a se afastar de Deus. Então, no gênero profético, você tem aí profecias, vaticínios, sonhos, visões, revelações, da parte de Deus ao profeta. É um gênero profético. São as características desse gênero. Você tem que saber. Então, quando você for pregar em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, nos profetas menores ali, você tem que saber o gênero que você está pregando. Você tem que entender a mensagem do profeta para os seus dias, porque ele foi duro, porque ele profetizou daquela forma, o que estava acontecendo. Vocês estão compreendendo a importância do gênero literário? Então isso é o gênero profético. Você também tem um gênero sapiencial. Tá? Sapiencial. Porque o gênero profético, né? Profético é muito encontrado na Bíblia. E o gênero profético não significa adivinhar, mas o profeta manifesta ao povo de Deus a vontade dele, com sermões, palavras duras, com sinais, exortações e oráculos. Aí agora, o gênero sapiencial. Que este gênero sapiencial mostra a sabedoria do simples, que é a sabedoria da vida cotidiana, do dia a dia, como Provérbios, né? Ou mostra uma sabedoria que reflete a crise da ideia de Deus, como o mal, né? Como explicar o mal, que é o livro de Jó. Uma sabedoria que reflete a crise na própria sabedoria, que traz aí o livro de Eclesiastes, que fala da brevidade da vida. O tema principal de Eclesiastes, dos vários temas que o livro aborda, é que a vida é passageira. Ninguém vive eternamente. Eclesiastes tem péssimas notícias para aqueles que pensam que vão viver para sempre. Primeira notícia: tudo é vaidade. Tudo é inútil. Porque a palavra vaidade no original é a palavra hebraica hevel. E hevel significa sopro, vento, cortina de fumaça, neblina, tá? Inutilidade. É dar valor àquilo que é inútil.
Então a vida é uma cortina de fumaça. A vida é uma neblina que nos primeiros raios de sol se dissipa. É uma cortina de fumaça que no primeiro vento ela é dissipada. Essa é a vida. Essa é a vida. Tá? E a outra mensagem do livro de Eclesiastes é que nós vamos envelhecer. Você vai envelhecer. Quem é jovem hoje vai ser velho amanhã. Quem é jovem hoje, quem é velho hoje, idoso hoje, no passado foi jovem, foi criança, foi adolescente. Então eu fico assim até extasiado quando vejo pessoas fazendo chacota com idosos. Sendo que daqui a alguns anos essa pessoa que está fazendo chacota também vai ser idoso. E no capítulo 12 ali, versículo de 1 a 7, Salomão vai descrever a velhice como uma casa cair nos pedaços. Ele vai falar das pernas, dos braços, do cabelo que fica branco, dos dentes que vão cair, da visão que vai se encurtar, do ouvido, tá? Que o idoso não ouve mais, como ouvia quando era jovem, da falta de apetite, tanto para comer como sexual, a falta de sono, e por aí vai, e por aí vai. Tudo isso aqui está no gênero sapiencial. E a última notícia de Eclesiastes, para mim e para você, é que nós vamos morrer. Não tem jeito. Não tem jeito. A morte, queridos, não é uma possibilidade. A morte é um fato, é uma certeza. Nós não gostamos de conversar sobre ela, não falamos sobre ela, não gostamos de comentar sobre ela, mas a morte é uma realidade. Daqui a alguns anos, Cristo não voltar, eu não vou estar aqui, você também não vai estar. Vai estar meu filho, aí do meu filho vai vir meu neto, meu bisneto, e por aí vai. Uma geração vem, outra geração vai. É assim que funciona. A vida, ela é uma grande mestra, é um grande mestre. Tá? A vida, ela é uma grande mestra, né? Mestra. Só tem um problema, que no final ela mata, ela mata todos os seus alunos. Ela fulmina. Essa é uma das mensagens de Eclesiastes, da sabedoria de Eclesiastes. Aprenda a viver a vida. Aprenda a temer a Deus. Né? Olhe além do sol. Olhe para Deus. Olhe para a eternidade. Porque se você olhar para Deus, olhar para a eternidade, aí a vida vai ter sentido. Mas se você vive aqui, você é relativista, você é materialista, você pensa que nunca vai envelhecer, que nunca vai morrer, você está enganado. Porque você não leva nada. Caminhão de mudança não segue inteiro, caixão não tem cofre. Tudo isso você vai encontrar nessa literatura aqui, ó, quando você lê Eclesiastes, a literatura sapiencial. E além disso, nessa literatura, tá, você vai encontrar também, no decorrer do Antigo Testamento, comédia, que é um gênero literário, comédia. Passagens que dá vontade de, quando você lê, você ri, porque são engraçadas. Como a história de Elias e os profetas de Baal e Asherá. Quando Elias é irônico, né? E fala, olha, Baal deve estar dormindo, deve estar surdo, clame mais alto, né? Ore mais alto ao seu Deus. A Baal, talvez ele esteja viajando. Isso é o quê? Isso é, além de ironia, isso é comédia. Fora outras passagens que você lê engraçadas no Antigo Testamento. Então tudo isso é bom você identificar. É bom você identificar. Isso aqui é maravilhoso. E o Novo Testamento, Elias? Você também tem vários gêneros literários do Novo Testamento, que nós veremos aqui agora. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Prontinho. Creio que está dando para enxergar aí, né? Eu coloquei aqui o gênero evangelho, epistolar, são as epístolas, narrativo, carta, hinos ou cânticos e o gênero apocalíptico. Eu me esqueci de falar aqui, ó, mas de propósito, né? Do gênero apocalíptico no Antigo Testamento, porque eu vou falar também do Novo Testamento, né? Mas vamos aqui. No Antigo Testamento,
quem começou a cunhar, de fato, esse termo aí, esse gênero apocalíptico, foi Ezequiel, nas suas visões. Tá? E quais são as características do gênero apocalíptico? Você vai encontrar ali seres lendários, sonhos, visões, revelações, anjos trazendo mensagens, vaticínios, catástrofes, tá? Guerras, né? Você vai encontrar aí esse gênero. Você vai encontrar também simbolismo, alegorias, metáforas. Tudo isso você vê em Ezequiel, mas também você vê em Daniel. Daniel, a partir do capítulo 7, ele vai explicar o capítulo 2. No capítulo 2, você tem ali o sonho de Nabucodonosor, naquela grande estátua. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico. E as outras partes da estátua representam ali o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Cada parte da estátua, a começar pela cabeça de ouro, que é a Babilônia, representa o Império. E no capítulo 7, Daniel vai ter várias visões mostrando aquilo que ele viu no capítulo 2, aquilo que ele descreveu no capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor. Então, cada império vai ser representado por bestas feras, lendárias, de cabeças, de várias cabeças, 4 cabeças, 3 cabeças, tá? Garras de unhas, ou garras de ferro, né? Que devora, que mata. Tudo isso faz parte do gênero apocalíptico, porque esses seres não existem na vida real. Então, como Daniel vai falar da potência, né, e das conquistas do Império Medo-Persa, que foi o império que derrotou a Babilônia, por meio, tá, dessa figura animalesca que aparece e vai devorando e vai conquistando os seus inimigos. Assim ele fala do Império Grego e do Império Romano, que é o império mais devastador. Está em Daniel capítulo 7, capítulo 8. Tudo isso aí é o gênero apocalíptico. E você vai encontrar também em Zacarias, você vai encontrar em Malaquias, você vai encontrar em Isaías, em Jeremias, esse gênero apocalíptico. E nós vamos entender porque João, no livro de Apocalipse, ele vai citar em 90% praticamente do seu livro, tá, o Antigo Testamento. É o livro que mais cita o Antigo Testamento, tá? O livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento é Apocalipse. Isso aqui é interessante, né? Então, aqui o Novo Testamento. Você tem um gênero evangelho. Nós falamos sempre, né, que existem 4 evangelhos. Na verdade, não é 4 evangelhos. Tá? É um único evangelho na visão de 4 evangelistas. Não são 4 evangelhos. É um único evangelho, é uma única mensagem, é as boas novas de salvação na visão de 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos disso. Você tem a versão de Mateus, você tem a versão de Marcos, você tem a versão de Lucas e você tem a versão de João. Cada um narrou do seu jeito, da sua forma, com o seu linguajar, a vida de Cristo, as suas parábolas, a sua mensagem, o seu reino, a sua morte, o seu julgamento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Então, o gênero evangelho trabalha mais com a biografia. E a biografia de quem? De Jesus. Como, por exemplo, Lucas e Mateus são os 2 únicos evangelistas que vai falar da infância de Jesus. Lucas vai dar mais ênfase, né, um pouco na infância de Jesus. Tá? Onde ele nasceu. Tá? Mateus, claro que cada evangelista escreveu para as suas comunidades. A comunidade para a qual Mateus escreveu era uma comunidade judaica.
Por isso que ele traz o tempo todo as profecias do Antigo Testamento, falando que Jesus é o Messias. E aquelas profecias que Isaías, que Zacarias, que Miqueias e outros profetas falaram, profetizaram, se cumprem nele. Marcos escreveu para os romanos, Lucas para os gregos, João escreveu para a igreja universal, trazendo Jesus como Deus, o Logos divino, o Verbo divino, que estava com Deus desde a eternidade, antes de ele criar o mundo. Estava lá Cristo com o Pai, o Verbo, que se tornou carne. Então, é o gênero evangelho, que é o gênero mais biográfico. E conta e traz a biografia de quem? De Cristo Jesus. Então, quando você for pregar nos evangelhos, lembre-se disso. Lembre-se disso. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante você não esquecer. O evangelho é considerado um gênero literário e não pode ser visto simplesmente como uma biografia histórica da vida de Jesus. Isso ficou evidente na conclusão do Evangelho de João, João capítulo 21, versículo 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas, uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, muita coisa ele fez, tá? Mas os evangelistas selecionaram as narrativas, as histórias que eles gostariam de contar para as suas comunidades, para as quais eles escreveram. Mas Jesus foi muito mais coisas. Muito mais coisas. Isso aqui é interessante. Então, nesse gênero, evangelho, contém um material biográfico sobre Cristo que as comunidades transmitiam oralmente, boca a boca, e depois os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram. Na verdade, no evangelho encontramos a pregação de Jesus e a atividade da comunidade primitiva. No evangelho encontramos ainda as parábolas, narrativas de milagres, cânticos, provérbios, sentenças do Antigo Testamento encaixadas no texto, genealogias, histórias da infância de Jesus, narrativas, etc. Então, é um gênero que envolve mais a biografia. Outro gênero que você vai encontrar é a epístola. E aqui você tem uma diferença entre epístola e carta. Carta, simplificando para você entender, né, é de cunho pessoal. Carta do apóstolo Paulo a Filipos, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Gálatas. Carta a Filemon, que era um amigo de Paulo e um dos pastores ali de Colossos. Filemon, um homem rico, que Paulo escreve aquela carta pedindo para ele receber de volta o seu escravo fugitivo Onésimo. E não era para ele receber agora como escravo, mas era para ele receber agora Onésimo como irmão. Receba ele como irmão, porque o evangelho transforma, muda a estrutura social. Ele é seu escravo. E como escravo você tem o dever de puni-lo, até com morte. Mas vou apelar ao amor. Você é crente. O mesmo Jesus que você recebeu, Onésimo recebeu. A mesma graça que você recebeu, Filemon, Onésimo também recebeu. Então receba ele aí, não como escravo, não para ser açoitado, afugentado, amarrado, enclausurado, engessado, não para bater nele, mas receba-o como seu irmão. A carta a Filemon é maravilhosa. Então, a carta, o gênero carta, eu já estou respondendo aqui, né? É o gênero mais pessoal, gente. Onde Paulo fala ali o nome, tá? Você tem um destinatário. E Paulo, ele escreve também as cartas para resolver problemas locais. Por isso, quando você estuda as cartas, você tem que entender a mensagem de Deus para eles. Para eles. O que estava acontecendo. O que levou Paulo a escrever a carta. Quais os motivos
que Paulo, que você encontra na carta, que fez o apóstolo escrever, quais são os problemas daquelas comunidades. Então, o gênero carta é um gênero pessoal, individual, onde dirige-se a uma comunidade ou uma pessoa, nesse caso a Filemon, né? Onde Paulo não se dirige à igreja de Colossos, mas se dirige ao seu companheiro, amigo, Filemon. Já a epístola é o caráter, é universal. Você não tem nome de igreja, tá? Normalmente você não tem nomes de lugares, você tem nome de pessoas. Quando você lê as cartas ali de João, 1 João, 2 João, 3 João, você tem nomes ali de pessoas, né? De pessoas. Mas do lugar você não tem. Porque se tivesse lugares, não seria mais epístola, seria carta. Carta envolve mais, tem um cunho pessoal. Epístola tem um cunho geral. Geral. Como a carta aos Hebreus. Você não tem o nome do escritor, né, do autor. Você não sabe quem escreveu. Nós iremos saber só no céu. E Hebreus, muitos estudiosos falam que não é uma carta somente, mas é um sermão, é uma homilia. E esse sermão, essa homilia, os estudiosos dividem em 8 pontos, que não dá para falar aqui por causa do tempo. 8 pontos. 8 pontos. Inclusive eu estou expondo aqui no canal essa carta, né? Depois nós iremos retomar a série de exposições. Nós terminamos o capítulo 7 e iremos iniciar o capítulo 8, a carta aos Hebreus. Que você tem ali, você tem tanto uma carta como uma epístola, como um sermão, enfim. Você tem vários gêneros literários na carta aos Hebreus, que é uma epístola que teve os destinatários, cristãos judeus, que estavam pensando em retornar para o judaísmo, mas o caráter dela é universal. Teve êxito para aquela época, mas tem também hoje, para nós, que fala do sacerdócio de Cristo, né? Hebreus, os estudiosos a chamam de o quinto evangelho, porque enquanto os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam do ministério terreno de Jesus, a carta aos Hebreus vai falar do seu ministério celeste. Vai falar da sua função celeste. E que função é essa? O sacerdócio. Ele é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É o nosso mediador. Então, essas são as diferenças, né, entre carta e epístola. Carta tem um caráter pessoal. Epístola tem um caráter geral. Tanto carta como epístola serve para nós hoje, porque ali tem doutrina, ali tem teologia. E também nas cartas e nas epístolas, você vai encontrar, queridos, aí outro gênero, que são hinos e cânticos, como o famoso hino cristológico da humilhação, encarnação, morte e ressurreição e ascensão de Cristo. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Também o outro hino que fala da supremacia de Cristo. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20. É outro hino, que é um gênero literário. Você vai encontrar, fora outros que estão espalhados, né, nas cartas, nas epístolas. E por aí vai. E por aí vai. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Quando você lê, quando você estuda, tá? No Novo Testamento, o uso pelos autores, em especial Paulo, nas cartas de textos de hinos e cânticos usados nas celebrações litúrgicas das comunidades, passam a fazer parte das cartas. Por exemplo, o hino encontrado, que eu acabei de citar, em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, de 6 ou de 5 a 11. Então, são gêneros literários também. Assim como no Antigo Testamento, né? Que você tem aí o gênero sapiencial, o gênero poético, que eu citei os livros aqui. Tudo isso você tem que saber para identificar. E os comentaristas, quando você tem um comentário bíblico, né? Principalmente comentários exegéticos,
vai te trazer todas essas informações que eu estou aqui falando para você. Tá certo, meus queridos, meus amados e queridos? Eu gostaria de fazer essa aula ao vivo, né? Mas devido ao tempo corrido, eu tive que gravar. Mas as outras aulas eu vou fazer ao vivo, né? Só quando não puder mesmo, aí eu tenho que gravar para adiantar. E o último gênero, como assim também como no Antigo Testamento, você tem o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Que é o livro do Apocalipse. E como eu falei para vocês, esse gênero literário aparece no Antigo Testamento e encontramos aqui no último livro da Bíblia, né? O Apocalipse, e em outros textos. No texto, ou no gênero apocalíptico, você tem símbolos, imagens, visões e revelações. Este gênero apareceu nos momentos de grande perseguição contra os primeiros cristãos, dos governos dos imperadores romanos, Nero e Domiciano. Eles ocultavam verdades para aqueles que não pertenciam às comunidades cristãs. Logo, se você ler o Apocalipse, gente, não é um livro misterioso. Não é, porque o próprio nome Apocalipse significa tirar o véu, descortinar, revelar. No Novo Testamento, a palavra mistério não é algo oculto, que está trancado a 7 chaves, mas é algo que estava oculto no Antigo Testamento, nos antepassados, e agora foi revelado, foi descortinado, o véu caiu, a porta foi aberta, a janela foi aberta, o portão foi aberto, e você pode ver. Só que João, ele narra a soberania de Deus, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a segunda vinda de Cristo, que são fatos literais, mas ele narra por meio de símbolos, por meio de visões, revelações. Tá? Você vai encontrar em Apocalipse, em toda a literatura apocalíptica, números. E esses números, você tem que tomar cuidado, você não pode interpretar literalmente, como o número 7, que vai aparecer 54 vezes, e tem um sentido. Porque 7 é um número da perfeição, é um número de Deus. 7 fala de plenitude, completude, pleno, repleto. É um número de Deus. Você tem o número 6, que é o número do homem. Né? Inclusive, lá no capítulo 13 de Apocalipse, você tem o 666, né? Que é um número que nunca chega a 7. Claro que eu não vou entrar aqui nos meandros, né? Desse número aqui, porque não tem um tempo, não é a aula, não é essa. Mas uma das mensagens do 666 é que o homem, o poder humano, o humanismo, nunca chega na perfeição. 666, nunca chega a 7. 6 é o número do homem. Tá? Também significa ali em Apocalipse, tá? O número da queda, o número da falsa trindade, o dragão, a besta, o anticristo e o falso profeta, que tenta imitar Deus, que tenta imitar o Cordeiro. Não é impressionante? O número 4 também em Apocalipse fala do planeta como um todo, da totalidade do planeta. Você tem ali povos, línguas, nações, raças, sempre o número 4. Tá? Sempre o número 4. Você tem várias vezes, quando vai falar dos 4 anciãos, dos 4 seres viventes, você sempre tem 4 expressões de adoração a eles. Quando eles adoram a Deus, mostrando a sua totalidade. O número 3 fala da Trindade, do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Você tem ali também o número 12, que fala de plenitude, de completude também. Você vê no capítulo 12 aquela descrição simbólica da igreja, né? Porque aquela mulher no capítulo 12, que tem uma coroa de 12 estrelas, a lua, o sol debaixo dos seus pés, a lua acima dela,
né? Ali é uma descrição tanto de Israel como da igreja, sabendo que a igreja é composta de judeus e gentios, e aquela mulher simboliza tanto a igreja como Israel, o povo de Deus. O povo de Deus, que é perseguido por Satanás, o dragão, mas Deus sempre protege a sua igreja, sempre dá escape. Fala também que a mulher está grávida. Ali você tem a história da salvação, desde o Antigo Testamento. Você também tem a briga ali entre a semente da mulher e da serpente. Você tem a briga, tá? No decorrer da história, você vê os fracassos do dragão, de Satanás, que tentou impedir o nascimento do Messias, da vinda do Messias. Ele fracassou e ele é derrotado. Você vê ali que o testemunho da igreja, quando o texto fala no versículo 10 do capítulo 12, que eles o venceram. Quem? A igreja. Venceu quem? O dragão, o diabo, através do sangue do Cordeiro, através do seu testemunho. Está lá. Mas tudo isso é contado por meio de símbolos, alegorias, visões, revelações. É o gênero apocalíptico. Se você não entende o gênero apocalíptico e não entende metáfora, sonhos, visões, profecias, vaticínios, anjos trazendo juízo, não entende esse gênero, você vai interpretar errado. Porque o próprio livro já pede para ser interpretado alegoricamente, gente. Não dá para você pegar algumas coisas em Apocalipse e interpretar literalmente. É claro que por trás dos símbolos, das alegorias, das metáforas, você vai ter a interpretação literal. Mas algumas interpretações, ou alguns textos, são difíceis mesmo. Não é fácil, não. Claro que para a época de João, quando ele escreveu o livro, os seus destinatários entenderam. Nós que às vezes temos dificuldade. É claro que nós não temos dificuldade de entender sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos, o triunfo eterno da igreja, o juízo final, o julgamento de Satanás, novo céu e nova terra. Isso aí a gente não tem dificuldade, porque estão claros ali no livro. Mas outras coisas, tá? Outros símbolos, nós temos dificuldades para interpretar. Por isso que você tem várias interpretações, várias versões e por aí vai. Mas essa aula é para isso. Tá? Eu poderia ser aqui mais técnico, mais prolixo, mas ia ficar uma linguagem muito difícil para você entender. Então, eu fui tanto aqui um pouco profundo como simples também, para você entender, meu amado, meu querido. Quando você for pregar um texto bíblico, principalmente o sermão expositivo, vocês têm que saber disso. Tá? A exegese, a hermenêutica, o gênero literário. Porque há textos que você vai pregar, tá? Que vai conter poesia, vai conter narrativa, epopeia, épico, tragédia, romance, e por aí vai. Vai conter hinos, cânticos. Tá? Você vai ali ver como aqui, o gênero narrativo, né? No Novo Testamento, que você só vai encontrar no livro de Atos. Porque o gênero narrativo traz história. E qual é o único livro histórico do Novo Testamento? O livro de Atos. Que vai falar de Pedro, ministério de Pedro, de Paulo, as suas viagens missionárias, as 3 viagens, as plantações de igrejas em Corinto, em Éfeso, Tessalônica, Filipos, e assim sucessivamente. Como a igreja cresceu, proliferou. E Atos, queridos, é tanto um livro descritivo como normativo. Descritivo porque ele está descrevendo a história, como aconteceu. E normativo porque Atos também tem doutrina. Você tem a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, porque só em Atos, Lucas vai citar o Espírito Santo, e vai falar do Espírito Santo 63 vezes. Você também aí tem doutrina acerca de Cristo, a cristologia em Atos. Também sobre Deus Pai, a teontologia, a doutrina do Pai, do Deus Pai, em Atos. Você tem a Trindade em Atos. Você tem a pregação cristocêntrica em Atos.
nos sermões de Pedro, nos sermões de Estevão, nos sermões de Filipe, nos sermões de Paulo. Você tem ali a cristologia, você tem ali as sermões cristocêntricos. Então, você tem tanto a descrição de Lucas, a narração de Lucas, como normas, que são universais. É claro que tem coisas ali que serviram só para eles, mas tem coisas que é para nós, porque a mensagem é atemporal e Atos é um livro inspirado por Deus. Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Então você tem que conhecer. O único livro histórico do Novo Testamento, que traz aqui o gênero narrativo no Novo Testamento, é o livro de Atos. Você tem que saber disso. Sabendo disso, você compreende a mensagem. Compreendendo a mensagem, você vai compreender o texto. Compreendendo o texto, você vai fazer uma exposição em Atos, uma pregação em Atos, tá? E você não vai errar, porque você conhece o gênero literário. Por isso que eu indiquei para vocês essas obras aqui no início, tá? Essas obras aqui no início, que eu estarei mostrando novamente para vocês. E encerrando o livro, o vídeo, né? Encerrando o vídeo. Aqui, ó. Essas duas obras. Introdução bíblica, de William Klein, Greg Blumberg e Robert Hubbard Jr. E você tem aqui também Douglas Stuart e Gordon Fee, Entendes o que lês, que é uma obra clássica sobre esse assunto. Clássica. Essa obra foi publicada nos anos 80 aqui no Brasil. Tá certo? E aqui nós terminamos a aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários a sua dúvida, que nós estaremos respondendo nas outras lives, né? Quando fizermos ao vivo. Tá bom? Então está aqui a aula sobre gênero literário. Isso aqui é importantíssimo você saber quando você for pregar expositivamente. Tá certo? Muito obrigado a você. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus planos. Que Deus possa a cada dia te capacitar, meu irmão, te capacitar, minha irmã, para a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, pregando, ensinando, redarguindo, admoestando os santos. Graça e paz a todos. Até as próximas aulas, querendo Deus.